do nosso Senhor esteja abençoando cada vida. Amém. O Senhor que renovou sua graça sobre nós nessa manhã, quando acordamos. Ele que nos deu vida, que nos deu força, que nos deu a possibilidade de estarmos aqui. E a graça dele também se renovou derramando a sua chuva, como Jesus disse, revelando o seu amor e derrama a sua graça sobre justos e injustos. E a chuva faz bem, né? Apesar de que às vezes a gente não quer sair na chuva, mas é graças à chuva que rega a terra, que produz a semente, produz nossos alimentos, enche nossos reservatórios e assim a vida continua. Por isso nós somos gratos ao Senhor. Vamos ficar de pé. Eu peço que os irmãos leiam alternadamente comigo esse texto de Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39. Eu vou ler os versículos ímpares e peço que os irmãos leiam os pares. Diz assim: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com todas as coisas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte diante de tudo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas as coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque os não tem certo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, no nosso Senhor. Amém? Oremos a Deus em adoração. Bendito sejas o Senhor Todo-Poderoso, que nos amou desde a fundação do mundo e em Cristo planejou nos salvar. De fato, Senhor, essas palavras de Paulo são verdadeiras, porque se tu deu o teu próprio Filho para morrer por nós, não nos dará todas as outras coisas que nos abençoam para uma vida aqui abundante e piedosa e principalmente na eternidade. E é por isso que nós te louvamos e estamos aqui para te adorar, Senhor, e reconhecer que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, que sem ti nada podemos fazer e sem ti não somos nada. Nós precisamos da tua constante graça, da tua constante ajuda, desse amor que se manifesta através de poderes e bênçãos diariamente. Nós somos gratos por tudo isso, Senhor, e recebe as nossas próprias vidas como um sacrifício agradável, santo a Ti, Senhor, que é o que podemos Te dar. A nossa vida, o nosso coração e a nossa obediência a Ti, juntamente com a nossa adoração. E recebe a adoração que agora vamos prestar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, vamos cantar esse cântico. Tempo e espaço, e
Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, o que está na carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pai querido, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que nos ouve. Muito obrigada, Pai, porque nós podemos chegar diante de Ti e confessar o que nós fizemos de errado perante os Teus olhares, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco, ó Pai, para que nós vivamos dia a dia o Teu querer, ó Pai, para que nós não chegamos a esse ponto de a gente estar distante de Ti, mas sim junto de Ti, como nós acabamos de cantar aqui, Senhor. E esse compartilhar, esse estar junto, lendo a palavra de Ti, para que o Senhor possa nos ajudar. Muito obrigada, Pai. Fica pelo culto desta noite, que nós possamos estar de coração aberto, para que nós possamos receber a Tua palavra. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Todos os
O texto que Paulo diz aos Filipenses é o seguinte: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis no dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, ao qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. O primeiro versículo, onde vai dar nossa ênfase, fala que Paulo faz orações para que o amor da igreja aumente mais e mais. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Deus querido e amado, eis o texto do Senhor exposto, lido, e agora queremos refletir nesse texto e o Senhor nos ajude para que esse texto nos edifique e esse texto proporcione em nós o teu desejo para esta igreja, Senhor. Conduz-nos através, Senhor, dessa reflexão por intermédio do Espírito Santo. Ele que inspirou, ele seja para nós também um intérprete, aquele que aplique também em nossos corações. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como nós falamos, então, esse texto, Paulo está endereçando aos Filipenses um desejo profundo do coração dele, e Paulo poderia desejar uma coisa maior para esta igreja do que ela viesse crescer em amor. Quando ele vai para o capítulo 2 de Filipenses, ele fala aos Filipenses que eles devem ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, Paulo ele quer que essa igreja ela tenha atitudes, tenha sentimentos que se comparem de Jesus Cristo, e o de Jesus Cristo o maior sentimento, a maior ação de Jesus, a maior mensagem de Jesus, a vida de Jesus se resumia em amor. Quando a gente analisa o contraste que o povo de Israel queria para Jesus Cristo, que era o cumprimento profético, a gente vê essa grande diferença, que era a diferença de que Jesus se revela em amor e o povo queria violência. Ontem eu estava em São Paulo participando de uma aula lá que eu faço parte
eu estou fazendo uma pós-graduação na FATIP, e o nosso professor ele estava abordando, tendo a perspectiva da ciência da religião, o como as religiões são violentas. E é interessante mesmo que, geralmente, as religiões, por elas dizerem que tem uma verdade, e essa verdade é absoluta, ela não aceita qualquer outro princípio de verdade ou valor, e não só ela não aceita, como ela luta contra outras verdades, chamando ela de heréticas, a qual são dignas de morte. Então, todas as religiões do mundo sempre tiveram embates violentos, sempre foram de violência. Outra característica da religião, mostrando a sua violência, é que toda religião se baseia em sacrifícios, que não é nada mais do que uma violência contra o animal. E algumas religiões chegaram a praticar também sacrifícios humanos. Então a violência faz parte da religião. E como Jesus é uma proposta totalmente diferente de religião, é que os judeus ficam com coção na cabeça e dizem, mas esse aí é o Messias? Esse que é manso e humilde de coração é o Messias? O Messias não seria o filho de Davi? E Davi foi considerado o quê? Um grande guerreiro, um homem sanguinário. Ele era tão sanguinário, Davi, que Deus reconheceu isso e disse, opa, peraí, você não vai construir minha casa não. Davi tinha a vontade de fazer uma casa para o Senhor. Davi estava no seu palácio um certo dia, contemplando ali todo o seu reino. Aí ele disse, poxa, eu estou morando num palácio e a arca do Senhor, que representava a presença de Deus, está em tendas. Então ele colocou no coração o desejo de fazer uma casa para Deus, fazer um templo para a arca da aliança. Mas aí o Senhor mandou o profeta e diz, olha, tu não vai me construir uma casa, teu filho vai me construir uma casa, porque tu derramou muito sangue, tuas mãos estão manchadas de sangue. Mas era esse tipo de pessoas que Israel queria, uma espécie de Davi. Por quê? Porque Israel, na época de Jesus, estava vivendo sob o domínio romano. E os romanos eram opressores. Os romanos cobravam altos impostos. 30 anos antes de Jesus iniciar o ministério, na verdade, um pouco antes disso, uns 24 anos antes de Jesus iniciar o ministério dele, Israel foi massacrada. Porque houve pessoas ali do povo de Israel que queriam a libertação do Império Romano, tentou fazer uma revolta, e os romanos, como eram a maioria e uma força militar melhor, massacraram os judeus. Então esses judeus, que estavam na memória ainda de um massacre de 20 e poucos anos atrás, estavam esperando o Messias que tivesse força militar para combater esses romanos. Mas o que se revela é um ser totalmente diferente. E aí, em vez de propor religião, Jesus propõe o amor. O ministério de Jesus é um ministério de amor. A mensagem de Jesus é uma mensagem de amor. Em vez de lutar contra os romanos, em vez de massacrar romanos, Jesus disse para os judeus, amem os seus inimigos. E os inimigos aqui eram os romanos mesmo. E quem os persegue, ore por essas pessoas. Então a proposta de Jesus vai ser completamente diferente. E não é diferente do que ele espera da sua igreja. Ele espera que a sua igreja seja uma igreja também, que reflita o seu caráter de amor, o seu caráter de mansidão, o seu caráter de passividade, o seu caráter de humildade. Todas essas coisas é o que Deus espera da igreja de Jesus Cristo, a qual igreja deve ter como fundamento o próprio Jesus. Paulo fala muito sobre essa questão dos fundamentos da igreja, tem que ser Jesus Cristo. E esse fundamento da igreja que é Jesus Cristo é esse Jesus dentro dessas características. E uma igreja que deve ser edificada sobre esse Cristo tem que ser edificada sobre essas coisas, sobre essas verdades, sobre esses valores, sobre esses princípios de Jesus. E aí, Paulo, sabendo muito bem disso, então ele quer que a igreja de Filipe seja uma igreja que revele esse amor. E então, em primeiro lugar, ele ora. Eu oro para que o amor de vocês cresça mais e mais. Porque, como dizia Agostinho, a medida do amor é um amor sem medida. O amor não deve ter medida, o amor não deve ter limites, o amor não deve ter barreiras. A gente não tem que colocar uma régua
sobre o nosso amor, e dizer até aqui eu amo, depois disso não amo mais. Isso não existe no cristianismo, isso não existe na fé cristã. A gente limitar o amor. E outro detalhe interessante, além de a gente não poder limitar o amor, a gente não pode colocar condições para esse amor. Porque Deus não colocou condições para nos salvar. É aquilo que nós chamamos na teologia de um amor incondicional. O amor de Deus é incondicional para com aqueles que Ele quer salvar. A pessoa mais vil do mundo, Ele quer salvar. Porque o seu amor é incondicional. Tem um texto lindo que diz que Deus não faz acepção de pessoas. É compreensível como uma igreja que deve estar fundamentada em amor e crescendo mais e mais em amor, né, ela faz acepção de pessoas. Ao longo da história da igreja, ela sempre fez acepção de pessoas. Sempre fez. Mais recentemente, nações cristãs que dominavam outras nações, que impunham o cristianismo para essas nações, faziam acepção de pessoas. Por exemplo, na África, a igreja fazia acepção de pessoas e considerava o negro um ser humano inferior. Muitos cristãos foram senhores de escravos. É interessante que o cristianismo nosso contemporâneo também faz acepção de pessoas. Existe uma ala conservadora de extrema direita da igreja cristã no mundo, que ela é patriota, não celestial, ela é patriota da sua própria terra, ela discrimina os outros povos. Não é? Inclusive, quando se refere aos outros povos, se refere como o mal. Alguns anos atrás, vocês devem lembrar, vocês que conhecem bastante de noticiário político, de guerras políticas, uma nação cristã decretou guerra contra outra nação, porque é muçulmana, e dizia que era uma guerra do bem contra o mal. Isso é fazer acepção de pessoas. Não entender que o Jesus Cristo, que quando nasceu foi recebido por estrangeiros, os reis que vieram visitar Jesus eram estrangeiros. Aquilo já é para nós e foi registrado para dizer justamente que Jesus ele veio trazer uma salvação universal. Não é só para os judeus. Os persas também, porque a maioria daqueles reis eram persas, né? Ou seja, o Senhor estava querendo mostrar para nós no nascimento de Jesus que o Salvador do mundo vinha para todos. Então não tem lógica fazer acepção de pessoas, não tem lógica diferenciar pessoas. Essa ideia de uma identidade patriótica, isso é para coisa do mundo, não é para coisa de crente. Porque o crente é cidadão dos céus, habitando no mundo a qual ele deve ser luz para todos. Essa que é a lógica. Então, quando a gente entende o que Paulo agora quer dizer, que aumente o amor mais e mais, é para que esses gregos de Filipos, eles amassem os outros gregos, eles amassem os judeus, eles amassem os bárbaros. Que é uma linguagem antiga, né? Os romanos, eles se consideravam, por serem inclusive herdeiros da cultura grega, né? Eles dominaram os gregos, se apropriaram da cultura grega, e os romanos gregos tinham uma cultura mais elevada, vamos falar assim, né? Eles eram os homens da filosofia, né? Dos textos clássicos, da retórica antiga de Cícero, né? Então, eles eram os homens da terra de Virgílio, né, o grande escritor de Eneida. Então, como eles se consideravam mais civilizados, todos os outros não romanos eram bárbaros, eram selvagens. E aí Paulo está dizendo para os filipenses, né, vocês devem amar os bárbaros também. O amor de vocês deve aumentar mais e mais, deve ser todos. Tem uma teoria que eu gosto muito sobre o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele é o único evangelho que tem aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana e da conversão dos samaritanos. Né? Porque Lucas vai citar somente a parábola do bom samaritano.
Mas os samaritanos não são bem vistos nos outros 3 evangelhos. No Evangelho de João ele é bem visto, e não só é bem visto os samaritanos, como Jesus conversa com a samaritana, vem o samaritano depois também conversar com Jesus, e eles creem em Jesus Cristo. E a teoria do Raymond Brown, né, que é um grande especialista no Evangelho de João, ele diz que essa passagem de Jesus com a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, ele foi colocado ali para dizer para toda a igreja de Jesus Cristo o seguinte: que nós devemos amar os samaritanos. Claro que é um texto de época, né, quando o evangelho é escrito para aquela igreja daquela época, que talvez estivesse discriminando os samaritanos, porque a primeira igreja cristã vai ser judaica. Os primeiros cristãos são vindos do judaísmo, e o judeu não gosta de samaritano. E aí o evangelho é escrito para essas pessoas, para eles entenderem o seguinte: olha, os samaritanos se converteram a Jesus Cristo, e Jesus conversou com eles, e Jesus aqui foi o próprio evangelista e missionário no meio dos samaritanos. Então, se tem samaritanos entre vocês cristãos, ame-os. Eu gosto dessa teoria, e eu acho que ela é verdadeira, porque das muitas coisas, inclusive João diz isso no final do seu evangelho, né? Das muitas coisas que foram escritas, eu escolhi essa para que vocês tenham fé em Cristo Jesus. Das muitas coisas que poderiam ser escritas, ele resolve contar essa história. Podia ter excluído essa história, como os outros evangelistas excluíram. Porque Mateus também sabe que Jesus foi no samaritano e conversou com a mulher samaritana. Marcos também sabia. Lucas também soube. Mas só João registrou. E talvez a comunidade joanina, que é para onde o evangelho foi escrito, talvez tivesse essas brigas entre judeus e samaritanos. Por quê? Porque não entenderam que o amor deles deve ser incondicional, deve ser para todos, e esse amor deve aumentar mais e mais. E aí nós vamos nos perguntar de que maneira esse amor pode crescer. De que maneira ele pode crescer? Nosso texto, versículo 9, fala de que em pleno conhecimento e em toda percepção. Conhecimento de Jesus Cristo, da ação como Jesus ama as pessoas. A gente aumenta o nosso amor quando a gente traz Jesus como modelo para nós. Então, quando eu conheço como Jesus amou as pessoas, agora eu vou entender como é que eu devo amar as pessoas também. Esse Jesus que, quando foi perguntado quantas vezes eu devo perdoar meu irmão, ele diz 70 vezes 7. Porque Jesus praticou esse 70 vezes 7. Quantas vezes os judeus não disseram que Jesus estava atuando pelo demônio? Quantas vezes os judeus não tentaram apedrejar Jesus? Quantas vezes os judeus não fizeram coisa horrível com Jesus? E ainda por fim, os judeus cuspiram, os judeus colocaram espinho na sua cabeça, os judeus difamaram e mentiram a respeito de Jesus para poder condenar Jesus. E tudo isso, no final de tudo isso, Jesus ora ao Pai e diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus ele estava sofrendo todo tipo de coisa ruim, e Jesus pede que o Pai perdoe aquelas pessoas. Interessante isso, né? Sabe por que Jesus precisou pedir isso do Pai? Porque Jesus era filho amado do Pai. E tem uma coisa que Paulo revela em Romanos, né? Para que a gente não fique irado e diz assim: a voz não pertence à vingança, a vingança pertence a Deus. Ou seja, Jesus pede ao Pai para perdoar aquelas pessoas porque o Pai podia se vingar do filho, do que fizeram com seu filho. Imagina a vingança de Deus sobre aquelas pessoas se Jesus não pedisse perdão. Que tipo de coisa poderia ter acontecido? Mas o Senhor Jesus pede ao Pai: perdoa-los, porque eles não sabem o que fazem. Então, a maneira de amar as pessoas é ao modo de Jesus. E nós temos que crescer nesse conhecimento, pleno conhecimento do amor de Jesus.
E não só o conhecimento bíblico, mas o conhecimento do que nós temos de Jesus a respeito de nós mesmos. Quantas vezes a gente não viu o amor de Jesus sobre nossas vidas, a gente não merecendo esse amor? Né? Todo dia, quando você dobra o joelho e vai orar no final do dia, e você lembra dos seus pecados, e aí quando você se lembra, se dá conta dos seus pecados, você fica pensando, nossa, como eu sou miserável. Eu não merecia nada da parte de Deus. Será que eu sou crente? Né? De tanto que a gente peca, a gente até se pergunta, será que eu sou crente mesmo? E ainda assim, o Senhor está sempre nos perdoando os pecados. O João revela que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que intercede por nós, um advogado. E ele é um excelente advogado, ele nunca perde uma causa. Quando Jesus intercede por nós, ele vence. E alcançamos o perdão dos nossos pecados, porque Ele nos ama. Então, o conhecimento pleno de Jesus Cristo, a forma como Ele ama, é a maneira como nós devemos amar. E Ele fala também em percepção, que é essa ideia de nós realmente termos percepção dos atos dos outros. Porque é interessante que quando alguém faz alguma coisa contra a gente se ira logo, né? Mas a gente às vezes nem para pensar um pouquinho o que a outra pessoa está pensando para estar reagindo daquele jeito. Eu sou uma pessoa que gosta de colocar no lugar dos outros. Eu fico tentando pensar o que o outro está passando para estar agindo daquele jeito. E às vezes eu chego à conclusão de que aquela reação daquela pessoa, né, é só um sintoma de coisas profundas, problemas pessoais profundos, a qual ela não está sabendo lidar e descontou em alguém porque foi a única maneira que ela encontrou. Já que ela não tem autopercepção do que está acontecendo com ela mesma e resolver os problemas, aí acaba ela saindo no coice nos outros, né? E às vezes as pessoas não fazem coisas ruins por pura maldade. Às vezes é uma reação de pessoas imaturas, pessoas doentes emocionalmente, pessoas cheias de problemas. E a gente tem que entender isso, para em vez de se irar com a pessoa, a gente tem misericórdia da pessoa. Em vez de a gente atacar elas de volta, a gente oferecer uma palavra que conceda graça a essa pessoa. A gente leu aqui na quinta-feira um texto sobre isso, né? Que a gente não deve dizer palavras torpes, palavras sem sentido, palavras ofensivas, mas nós devemos conceder palavras que edifiquem e conceda graça aos que ouvem. Conceder palavras que geram graça aos que ouvem e ajudar justamente nesse momento em que ela não percebe que a reação dela para comigo foi uma reação, né, impensada, fruto de um problema próprio dela, de problemas internos, familiar ou qualquer outra coisa. E o que nós vemos muito nesses tempos que nós vivemos é problema, né? O que não falta é problema. 70% da população brasileira está na inadimplência. As pessoas estão endividadas. E para muitas pessoas, quando está endividada, perdoa elas. Traz angústia. Porque pessoas endividadas, elas podem ter seus créditos todos cortados. E aí, na hora de fazer uma feira, às vezes vai faltar recursos e crédito para fazer a feira. Aqui tem mães, aqui tem pais, você sabe muito bem que o que mais machuca no coração de uma mãe e de um pai é não poder colocar água ali na mesa dos filhos. Então tem pessoas passando por esse tipo de problemas aí. 70% da população brasileira está passando por esses problemas. Problemas conjugais, problemas emocionais, de ordem emocional, que é a nossa era, é a era dos problemas emocionais. Hoje existe até uma indústria da felicidade, né? Porque existe de livros. Eu estava lá na rodoviária de Tietê antes de vir para cá, aí esperando a hora do ônibus, eu entrei numa livraria que lá no Tietê. Aí ficava logo na entrada assim, uma banca enorme, assim, cheia de livros, a maioria eram livros sobre felicidade, assim, como alcançar a felicidade, como alcançar a saúde mental, como alcançar todas essas coisas.
pessoas que estão doentes emocionalmente. E aí nós temos que ter essas percepções nos ajudam a saber lidar com a questão do momento, e aí, em vez de dar uma resposta irada, dar uma resposta de amor às pessoas. Porque o nosso amor deve crescer cada vez mais e mais para essas pessoas. E aí, crescendo em amor, nós vamos crescer em tudo naquele que é o cabeça de Cristo. Eu gosto muito desse texto de Efésios, capítulo 4, versículo 16. Ele diz que todo o corpo é ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, pelo seu próprio aumento e crescimento em amor. Ou seja, quando a igreja se une, quando a igreja compartilha uns com os outros, quando a igreja se ajuda mutuamente, ela está crescendo em amor. E quando cresce em amor, ela cresce segundo a estatura da completude de Cristo. Quando ela cresce em amor, ela está se parecendo cada vez mais com Jesus Cristo. Quando ela cresce em amor, ela ganha uma dimensão tão poderosa de testemunho que se torna incontestável. Não existe um poder maior numa igreja do que o poder do amor. Eu já vim de igrejas pentecostais, eu sei muito bem como é que funciona uma igreja pentecostal. A igreja pentecostal ela é uma igreja que se consagra, que ora muito, que jejua, buscando o poder espiritual. Faz parte do orgulho pentecostal a pessoa ser batizada no Espírito Santo, como eles dizem, e falar em línguas, ter dom de curar pessoas, dom da revelação e da profecia. Faz parte do orgulho deles. Eles se medem através desses dons espirituais, achando que ali está poder. Mas não existe poder maior do que o amor. Porque o poder do amor é o maior poder evangelístico que existe. Não tem igreja que não consiga alcançar almas quando a maior manifestação dela de poder é amor. E para vocês verem o que eu estou dizendo é verdadeiro, basta pegar o capítulo 12 de 1 Coríntios, capítulo 13 e capítulo 14. Paulo está falando sobre dons nesses 3 capítulos. Mas ele dedica um capítulo inteiro só para um dom. E é engraçado que quando ele termina o 12, entrando para o 13, ele diz assim: eis que nos apresento um dom sobremodo excelente. Quer ver abrir isso, Bíblia? 1 Coríntios capítulo 12, lá no finalzinho. O último versículo. Ele diz assim: entretanto, procurem com zelo os melhores dons. É a recomendação que Paulo está dando, né? Aí olha só, o mesmo versículo diz: e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Sobremodo excelente. Na minha Bíblia tem um destaque antes da última frase: o amor é o dom supremo. O dom supremo. No meu também está aqui. Né? Um títulozinho, né? É porque na nossa Bíblia eles dividiram o versículo em 2 partes. Né? Eu passo a mostrar um dom sobremodo excelente. Aí ele dedica todo o capítulo a falar desse dom sobremodo excelente, que é o amor. Então, qual é o maior dom que uma igreja pode ter? É o amor. Com esse dom, a gente evangelizando, a gente se torna eficaz. A gente tem êxito, porque não existe resposta diferente quando alguém vê que está sendo evangelizado por uma igreja que ama, que se ama e ama o próximo, que se ama e ama a comunidade, que se ama, mas ela extrapola as paredes do seu templo para manifestar amor no mundo também. Aí ela ganha esse dom sobremodo excelente. E ela cresce em amor cada vez mais e mais. E uma vez que a gente cresce em amor,
e o amor, a gente tem que lembrar que não é sentimento, mas atitudes. Então a gente passa a ser aquelas pessoas que começam a experimentar coisas excelentes, que é isso que o versículo 10 coloca para nós, e o versículo 11. Para aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros e culpáveis do dia de Cristo Jesus. A gente começa a experimentar coisas maravilhosas quando a gente vive em amor. Porque quando a igreja cresce em amor e vive em amor, o próprio Deus começa a atuar no meio dessa igreja. E quando ele atua no meio dessa igreja, a igreja começa a experimentar tudo que Deus tem. Eu acho interessante esse negócio de experimentar coisas, né? Vamos lá para Hebreus, abre aí a sua Bíblia lá em Hebreus, mas no 6 a partir do 4, é onde está aquilo que eu quero dar uma ênfase aqui. Diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom excelente e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a zombaria. Veja só o que o texto está dizendo. Ele fala aqui de pessoas que foram iluminadas e provaram o dom celestial. O que seria? O que quer dizer isso? Provaram o dom celestial. Se tornaram participantes do Espírito Santo. Aí ele começa a dizer coisas assim. Mas eu fico na dúvida, eu fico me perguntando o que é provar um dom celestial. Talvez a gente não saiba saber o que é o dom celestial, porque a gente ainda não provou ele. E o nosso texto aqui de Filipenses está dizendo que a gente só pode provar o dom celestial se a gente crescer em amor. Quando nós amamos, quando a gente vive a atitude de amor, o Senhor faz parte desta igreja que ama, atua no meio dela e a gente começa a provar os dons celestiais. Se não sabemos o que é isso, é porque a gente não provou, porque depois que a gente prova, a gente sabe. Não é assim que funciona? Quando a gente prova, a gente sabe. E as coisas de Deus não são confundíveis. A gente não se confunde quando prova as coisas de Deus. Paulo diz sobre isso. Então, porque a gente ainda não provou as coisas excelentes. E aí, a consequência, né, de crescer em amor, pelo conhecimento, em percepção, provando as coisas excelentes, é de nós podermos começar a produzir frutos de justiça. Frutos de justiça que glorifiquem ao Pai. É isso que nós temos que atentar para esse texto. Crescer em amor. Como nós vamos crescer em amor? Agindo como Jesus agia. Como nós vamos crescer em amor? Voltando a nos apaixonar pelas coisas de Cristo e da sua igreja. Por isso que o nosso tema do ano é voltando ao primeiro amor. Só que não é só voltar ao primeiro amor, é crescer cada vez mais e mais nesse amor. E aí, a gente precisa sempre lembrar disso, não é sentimental, eu não estou sentindo nada. Não é para sentir, é para fazer. Eu gosto de um diálogo que Steve Covey teve com um jovem, porque o Steve Covey estava falando sobre a questão de amar a esposa, amar o cônjuge, aquela coisa toda. Aí o jovem, né, que já estava casado há algum tempinho com uma pessoa, e disse assim: olha, eu não consigo mais sentir amor pela minha esposa. Aí o Steve Covey respondeu assim: então me ama. Não, você está entendendo? Eu acabo de dizer que eu não sinto mais amor. Não estou dizendo para você sentir amor, estou dizendo para você amar. E amar é verbo, é ação. Comece a ter atitude de amor. Quando você menos esperar, o sentimento também vem. O sentimento é resultado das atitudes. Então pratica amor. A igreja tem que praticar amor. E quando ela começa a praticar amor, ela também vai sentir o amor. Ela vai ser contagiada. Como eu falei no domingo passado, né? Ela vai se apaixonar, e apaixonar é como se fosse um fogo que vai arder. O amor vai arder em nossos corações quando praticarmos o amor. E o fogo precisa sempre sendo alimentado. Quanto mais amamos, mais recebemos amor, mais sentimos amor, e vamos alimentando e vai se tornando um ciclo abençoador e maravilhoso.
Então tenhamos atitudes de amor, um para com os outros e para com os de fora. E assim nós vamos cumprir o nosso propósito no mundo de ter frutos de justiça e servirmos para a glória e o louvor de Deus. A igreja, ela glorifica a Deus, ela louva o Senhor quando ela tem atitude de amor, porque as pessoas de fora vão ver, essa igreja é de Deus. E elas vão conhecer o Deus que elas não conheciam, porque pouca gente conhece Deus como João apresenta. Qual é o atributo, qual é o ser de Deus baseado em João nas suas epístolas? Deus é amor. Aí o mundo só pode conhecer Deus como amor se essa igreja manifesta esse amor. Amém, Deus? Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nos perdoa, Senhor, porque muitas das nossas vezes eu falo, Senhor, como coletiva, como igreja, temos esquecido de crescer em amor mais e mais. Temos deixado de praticar o amor internamente e externamente. E pedimos que o Espírito Santo, porque foi dele que recebemos o amor divino, como Paulo disse, recebemos o amor que o Espírito Santo nos é dado, ele preencha esta igreja de amor em ações, em atitudes. Que o Espírito Santo ele nos cutuque, que ele nos incomode, que ele toque nos nossos ombros e nos alerte, nos dê percepção de como devemos praticar o amor, como devemos agir com amor. E assim, manifestando amor, o Senhor faça-se presente no meio da igreja, em amor também, a ponto de nós passarmos a provar os dons celestiais. Esse dom que é o amor. Onde o amor cura, onde o amor salva, onde o amor restaura, onde o amor faz com que de fato a gente sinta aquela plena alegria e a vida abundante. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus, para que assim, Senhor, não só nós nos sintamos bem uns com os outros em uma igreja que ama, mas também a gente possa te glorificar e te louvar através dessas manifestações de amor. Nós oramos por isso em nome de Jesus e peço a bênção, Senhor, sobre o teu povo. Que o teu povo, Deus, seja ricamente abençoado por ti e receba, Senhor, no seu coração derramar também. Um amor que traga cura para a sua alma, para cura para o seu corpo. Um amor que traz fé, aquela fé que nos ajuda a vencer todas as dificuldades. Uma fé que nos ajuda a vencer as dificuldades financeiras, familiares, no trabalho. Uma fé que nos ajuda a acreditar que as nossas batalhas serão vencidas pelo Senhor. Aumenta, Senhor, nosso amor e aumenta a nossa fé. E abençoa, Senhor, o teu povo para que eles sejam exemplo de testemunho no mundo, onde as suas próprias vidas já sejam uma mensagem evangelística e as pessoas queiram se chegar a Ti, por conta da bênção que é as nossas vidas. Por isso oramos, pedimos a Tua bênção para a graça de cada um, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Faremos a oração no Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois que é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor vos abençoe, meus irmãos e irmãs. Que sobre vocês o Senhor derrame do seu amor em vossos corações e transborde para amar o próximo, a sua família, os seus colegas de trabalho e tenha o perfume do amor por onde passar. Isso contando sempre com a graça do Senhor Jesus Cristo, com o Senhor nosso Deus e Pai e as consolações do Espírito Santo, que também se revelam para nossas vidas. Amém. Amém.
Say